Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite. No momento, o horário que vocês estejam assistindo essa aula, né? Hoje eu venho trazer uma videoaula, tá? Sobre a correção do último exercício que eu passei para vocês sobre isomeria constitucional ou plana. Infelizmente não vou estar podendo fazer uma videoconferência com vocês para fazer a correção, né? Mas estou gravando essa aula para ficar disponível aí no YouTube para vocês assistirem no momento que vocês preferirem, certo? Sem mais delongas, né? Vamos iniciar a correção. Eu passei esse exercício na última aula para vocês. Alguns alunos me mandaram devolutivas, né? Me mandaram foto das respostas, eu dei uma olhada. Vocês podem estar acompanhando essa videoaula e fazendo a correção de alguma questão que vocês erraram e de alguma questão que vocês não souberam responder, tá? Vocês podem estar acompanhando a partir de agora. Belezinha, gente? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a correção do nosso exercício, tá bom? Lembrando que isomeria, tá? Isômeros são estruturas, são substâncias químicas que possuem a mesma fórmula molecular, só que apresentam estruturas e características totalmente diferentes, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira questão. Então, pessoal, nossa primeira questão, ela diz o seguinte, tá? Ó, o ciclobutano e but2eno são isômeros. Aí, ó, tem as opções. São isômeros D, isômeros geométricos, isômeros ópticos, isômero de posição, de cadeia e de compensação. Vamos lembrar, gente, que a isomeria plana, tá, ou constitucional, ela possui uma divisão, tá? Ela pode ser dividida em isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de compensação ou metameria e também isomeria de função, certo? Esses 4 tipos de isomeria. Então, como que nós podemos saber que tipo de isomeria representa o ciclobutano e o but2eno? Primeira coisa, gente, temos que escrever ou construir a estrutura, tá? A fórmula estrutural dessas duas substâncias para podermos saber a fórmula molecular das duas, para saber que tipo de isômero eles serão, tá? O ciclobutano, nós temos que construir a estrutura desse ciclobutano, porque aqui nós temos a nomenclatura, tá? Ciclobutano. Esse ciclo indica que a estrutura é fechada, tá bom? E esse but2eno indica que no carbono 2 tem uma ligação dupla, tá bom? Então vejamos aqui embaixo a resolução. Vejam só. Nós temos o seguinte, tá? Nós temos o ciclobutano, aqui, ó, estrutura fechada com 4 carbonos, tá? Esse but significa o prefixo de 4 carbonos, ó, só ligações simples, AN e o O de hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Então, ciclobutano, nós temos aqui do lado esquerdo, fórmula molecular desse ciclobutano, C4H8, tá bom? 4 carbonos, e se contarmos aqui, temos 8 hidrogênios também. Lembrando que aqui nós temos a fórmula estrutural em forma de traços, ou também conhecido como fórmula estrutural em bastão. Então, pessoal, o but2eno, tá? A estrutura dele, a fórmula estrutural é essa, tá? 1, 2, 3, 4 carbonos, tá certo? No carbono 2 tem uma ligação dupla, porque tem esse infixo EN, tá? Então nós temos a ligação dupla aqui no centro, ó, no carbono 2. But2eno, fórmula molecular C4H8 também, tá certo? Então os dois são isômeros, mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Agora, que tipo de isomeria eles representam? Tá? Podemos perceber que na estrutura do ciclobutano, a estrutura é uma cadeia fechada, tá certo? Uma cadeia fechada. No but2eno, a cadeia, eu também coloquei que a cadeia é fechada, mas a cadeia aqui é aberta, tá, pessoal? Cadeia aberta, beleza? Então, se uma cadeia é fechada e a outra cadeia é aberta, nós temos um isômero plano, tá? Ou um isômero constitucional classificado em isômero de cadeia, tá certo? Por quê? Porque as duas cadeias são diferentes. Uma é aberta e a outra é fechada. Simples, não? Primeira questão.
Letra D. Certinho? Vamos então para a segunda questão. Essa questão aqui não foi uma questão muito complicada não, né, gente? Foi para fazer. O único trabalho aqui era para você construir a estrutura do ciclobutano e do boto 2N. Né? Tem que lembrar de como construir a estrutura. Depois de construir a estrutura você vê a nítida diferença entre as duas estruturas. Né? Essa aqui é fechada e a outra é aberta. Bora lá para a segunda questão. Pronto. A nossa segunda questão, vou colocar isso aqui para cima. A nossa segunda questão, nós temos o seguinte: butanal e 2-metil-propanal são que tipos de isômeros, tá? E tem as opções de função, de cadeia, compensação, posição, nenhuma das alternativas. O que é que nós temos que fazer da mesma forma da primeira questão aqui, gente? Construir a estrutura do butanal e construir também a estrutura do 2-metil-propanal, certo? Só assim a gente vai ver a diferença nas estruturas. Mas embaixo eu já escrevi, já fiz para vocês, tá? Para facilitar, não demorar muito. Nós temos, ó, o butanal aqui do lado esquerdo, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, e ele é um aldeído, tá? Ó. Tem um grupo funcional C-O, carbonila, e um hidrogênio aqui embaixo. Esse é um grupo funcional de uma função orgânica chamada aldeído, tá, gente? Por isso que a terminação do nome termina em AL, certo? Terminação de nomenclaturas em AL, pessoal, vocês têm que lembrar que é a função química, função orgânica aldeído, e a função orgânica aldeído possui em sua estrutura esse grupo funcional, carbonila, tá, o CO2, e um hidrogênio ligado a esse carbono da ligação dupla com oxigênio. Butanal, fórmula molecular C4H8, e a cadeia é uma cadeia normal, tá certo? Uma cadeia normal, ou seja, não possui ramificações, certo? A próxima estrutura, que é o 2-metil-propanal, possui 1, 2, 3 carbonos na cadeia principal, tá? Por isso que ele possui esse nome, propanal. E no carbono 2 tem uma ramificação metil, tá certo? No carbono 2 tem ramificação metil, que é essa parte aqui, ó, que é uma ramificação metil no carbono número 2. Se fizermos a enumeração, né, da direita para a esquerda, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Bom, fórmula molecular, se vocês podem até contar aí, ó, C4H8. Então, mesma fórmula molecular, tá, ó, são isômeros. A estrutura é diferente. Vamos ver como é classificado esse tipo de isômero. Essa cadeia aqui, ó, como ela possui um metil no carbono 2, quer dizer que ela possui uma ramificação. Então, essa cadeia desse aldeído aqui é uma cadeia ramificada, tá? E essa cadeia aqui não é uma cadeia ramificada, é uma cadeia normal, que a gente chama. O contrário de cadeia ramificada é uma cadeia normal, tá? Uma cadeia que não é ramificada é considerada cadeia normal. Então, resposta, isomeria de cadeia, tá? Mesma forma da primeira questão. Bom, se vocês têm, tá, gente? O que significa, os exemplos de cada tipo de isomeria, como é que ocorre a isomeria de função, como é que ocorre a isomeria de cadeia, como é que ocorre a isomeria de posição. Vocês têm tudo isso no slide que eu passei para vocês. Não é tão complicado assim de entender, não. Tá? Se vocês quiserem dar uma revisada, vocês não conseguirem entender como que ocorreu essa... Não estiverem lembrando também, né? Vocês podem dar uma revisada lá no slide de vocês, beleza? Bom, vamos agora para a nossa terceira questão. Deixa eu baixar aqui. Pronto, chegamos na terceira. Vamos lá, terceira questão, gente. Ó. A isomeria de compensação, também conhecida como metameria, tá? Vamos lembrar da isomeria de compensação, metameria.
É um tipo de isomeria, gente, que tem que possuir uma cadeia heterogênea. O que é a cadeia heterogênea? Uma cadeia que tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está no meio da cadeia carbônica. Tá? Por exemplo, pode ser um oxigênio, nitrogênio, enxofre. Tá? E esse átomo diferente que está no meio dessa cadeia carbônica, ele é chamado de heteroátomo. Tá? Para ocorrer uma isomeria de compensação ou metameria, esse heteroátomo ele tem que estar em posições diferentes nas duas estruturas. Então, a isomeria de compensação, também conhecida como metameria, é um caso de isomeria plana, onde temos a mudança de posição, acabei de falar, de insaturações, não, aí seria isomeria de posição, né? Isomeria de insaturações e grupos substituintes, também não, só de grupos substituintes também não, de heteroátomos sim, tá? Isomeria de compensação, metameria. Eu vou mostrar até um exemplo para vocês nas questões mais abaixo. É quando nós temos heteroátomos em posições diferentes nas duas estruturas, tá bom? Então, isso aqui é mais uma questão conceitual que vocês têm também exemplificando no slide que eu passei para vocês. Beleza, gente? Vamos para a quarta questão. Bom, quarta questão diz o seguinte: os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, presentes em peixes gordurosos como salmão, atum e sardinha, e óleos vegetais como os de nozes, de avelã e de amêndoas, são essenciais para o organismo humano. Então nós temos aqui o ômega 3, a estrutura química do ômega 3 e também do ômega 6 aqui embaixo. Aí vai e fala, o ômega 3 e o ômega 6 apresentam que tipo de isomeria plana? Certo? Isomeria de função, de cadeia, de posição, metameria, ou não possui isomeria. Tá? Então, para a gente saber se eles são isômeros, nós temos que fazer o quê? A fórmula molecular, pessoal. Temos que determinar a fórmula molecular. E para determinar a fórmula molecular, eu já até fiz aqui, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que contar o número de átomos que estão presentes em cada estrutura, tá? O número de átomos iguais. Então, vejam só. No ômega 3, tá? Essa primeira estrutura aqui, se contarmos o número de carbonos, tem 18. Se contarmos o número de hidrogênios, tem 30. Se contarmos o número de oxigênios, tem 2. Certo? Essa é a fórmula molecular do ômega 3. O ômega 6, que é essa estrutura que está logo aqui embaixo, se contarmos o número de carbonos, também tem 18. Se contarmos o número de hidrogênios, tem 32. E o número de oxigênios tem 2 também. Então, são isômeros ou não são isômeros? Tá? O que vocês acham? Isômeros são quando nós temos fórmulas moleculares iguais e estruturas diferentes. Aqui nós temos claramente estruturas diferentes, certo? Mas as fórmulas moleculares dos dois também são diferentes. Então, eles não têm como ser isômeros. Tá? Eles, para serem isômeros, essa fórmula molecular aqui embaixo tem que ser igual. O número de hidrogênios também teria que ser 30 no ômega 6. Ou o ômega 3 teria que ter 32 hidrogênios para ficar com a fórmula molecular igual e os dois serem considerados isômeros. Tá bom? Então, não são isômeros, fórmula molecular diferente. Tá certo? A fórmula molecular dos dois são diferentes. Então, nós aqui nesse caso não temos um exemplo de isomeria. Tá bom? Então, a resposta certa da quarta questão é a letra E. Certo? Então, vamos para frente para a nossa quinta questão. Vamos lá para a quinta questão, que é bem interessante. Entre os pares abaixo, ocorre respectivamente isomeria plana de. Então, ele deu a reação, ele deu a opção 1, duas estruturas químicas aqui, Lembrando, gente, que isômeros, nós temos que comparar uma estrutura com a outra, tá? São sempre duas estruturas em que nós temos que estar fazendo a comparação das duas para ver o que tem de diferente uma na outra. E se a fórmula molecular é igual, tá? Segunda estrutura. Nós temos essas duas aqui, tá?
Na terceira, nós temos essas duas. Aí tem as opções, né? Respectivamente, tá, gente? Uma na sequência, tá? A primeira estrutura é que tipo de isomeria? Aí você vê o primeiro nome aqui, primeira palavra, tá? Primeira estrutura, as duas primeiras estruturas aqui. Que tipo de isomeria? Isomeria de posição, é isomeria de cadeia, é metameria, é isomeria de cadeia, é tautomeria, tá? Tautomeria nós não vimos esse tipo de isomeria, tá, gente? Então, a opção que tiver, você já não marca, que é um tipo de isomeria que ocorre em equilíbrio, a gente não viu. Então, vamos lá para a primeira, ver qual é o tipo de isomeria nesse primeiro exemplo aqui. Tá, ó. Aqui nós temos um haleto orgânico, tá? Tem um cloro aqui, ó, ligado a um cadeia de carbonos. E aqui nós também temos um cloro, tá? Só que todas as duas estruturas possuem forma molecular iguais, tá? Eu já fiz eu já determinei a forma molecular, não vou mostrar aqui. Mas todas elas possuem a mesma forma molecular. Todas elas são isômeros. Só temos que saber a diferença agora. Então, ó, essa estrutura aqui, essa primeira do lado esquerdo aqui, ó, ela possui um cloro aqui e a cadeia totalmente aberta. E, ó, certo? Não tem nenhuma ramificação. Na segunda estrutura, o cloro está aqui também, só que no carbono 2 aqui, ó, tem um CH3 aqui embaixo. Poxa, o que é CH3 aí? É uma ramificação metil. Tá, gente? Uma ramificação metil. Então, essas duas primeiras estruturas são isômeros de cadeia. Por que, vai? A primeira estrutura é uma cadeia normal, tá? Não possui ramificação. E a segunda estrutura aqui é uma cadeia ramificada, tá? Então, cadeia normal e cadeia ramificada. Beleza, gente? Então, fica entre as opções, ó. Opção da letra B e opção da letra D. Tá bom? Vamos para a segunda opção. Aqui nós temos um exemplo de uma função orgânica, amina, tá? NH2 ligado a uma cadeia de carbonos, amina. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, do lado esquerdo, nessa primeira estrutura, a segunda opção, nós temos uma amina primária, tá? Ó, ligada aqui no início, certo? Ela está aqui no início ligada a esse carbono. Já nessa segunda estrutura, nós temos uma amina já em outra posição. Ela já não está aqui no início da cadeia, tá? Ela está aqui embaixo, ligada ao carbono secundário. Aqui a amina está ligada a um carbono primário, aqui ela está ligada a um carbono secundário. Ou seja, um carbono que está ligado entre outros dois carbonos. Certo? Então, a posição do NH2 nas duas estruturas é diferente. Aqui ele está ligado a um carbono, somente a esse carbono que é um carbono primário, está ligado somente a esse outro carbono. Aqui o NH2 já está em outra posição aqui embaixo, ó, ligado a um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Tá bom? Então, a diferença aqui está na posição do NH2, da amina. Tá vendo? Ó, aqui ele está na posição, aqui ele está em outra. Beleza? Então, isomeria de posição. Tá? Então, a resposta a gente já pode deduzir que é a letra D. Tá? Isomeria de cadeia, primeira. Isomeria de posição, segunda. Isomeria de função na terceira. Vamos ver a isomeria de função na terceira. Aqui nós temos uma função, ó, aldeído, tá? Carbonila e hidrogênio ligado ao carbono. E aqui nós temos uma função cetona, tá certo? A carbonila e o carbono ligado à carbonila está ligado entre outros dois carbonos. Tá bom? Então, isomeria de função. Função orgânicas diferentes, um aldeído e uma cetona, só que mesma forma molecular, tá bom? C3H6O, C3H6O, forma molecular. Então, a resposta correta da quinta questão, letra D. Certo, gente? Vamos agora para a nossa última questão, que é a questão 6. E é a questão 6. Vamos lá para a questão 6. Associe os pares de compostos dos dois grupos com o tipo de isomeria existente entre eles. E marque a alternativa correta, não é isso? Então é o seguinte, gente, ó. Aqui nós temos, ó, opção 1, tem duas estruturas aqui, ó, tá?
Opção 2 tem essa primeira estrutura aqui, ó, e essa outra aqui. Opção 3 tem essa do lado esquerdo e essa. Opção 4 tem essa aqui do lado esquerdo e tem essa aqui do lado direito. E nós temos que associar o tipo de isomeria para cada par de estrutura de isômeros desse, tá? Por exemplo, a estrutura 1, na opção 1, tem essa primeira estrutura e tem essa segunda estrutura embaixo. Que tipo de isomeria representa essas duas estruturas? A isomeria de posição, a isomeria de cadeia, a isomeria de compensação, a isomeria de função, tá? Então vamos lá. Na primeira estrutura, nós temos o seguinte, ó. É um tipo de isomeria que eu falei no início, ó. Nós temos um S aqui, ó. Um S, que é um enxofre, tá? Um átomo de enxofre, no meio da cadeia dos carbonos, tá vendo, ó? Eita, esse enxofre aqui, ó, no meio dos carbonos. Esse enxofre aqui, nós chamamos ele de heteroátomo, certo? Nós o chamamos de heteroátomo, porque ele é um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está intruso no meio da cadeia carbônica. O que é que esse homem está fazendo aí, meu Deus? E na outra estrutura aqui de baixo, ó, nós temos também o enxofre, só que esse enxofre, esse átomo de enxofre aqui, ó, o S, ele já não está mais nessa posição aqui, ó, que está esse CH2, tá vendo? Ele estava aqui, ó, só que aqui nessa segunda estrutura está no meio da cadeia, então ele está em posições diferentes. Quando nós temos duas estruturas com a mesma forma molecular e um heteroátomo em posições diferentes, nós temos uma isomeria de compensação ou uma metameria, tá bom? Então, a opção 1 está associada ao número 2, tá? Ó, isomeria de compensação. Então, nós temos, ó, essas duas opções aqui, ó. Letra C ou a letra D, porque ela inicia, tá, com 1, 2 e 1, 2, tá bom? Vamos lá para a opção 2 aqui, ó. Na opção 2, nós temos essa estrutura aqui, ó, que é fechada com 5 carbonos, tem a ligação dupla aqui, e nós temos essa outra estrutura aqui, ó, que é aberta. Então, nós já temos aqui um fácil, né? Não é, ó, estrutura fechada, estrutura aberta, ou seja, cadeia fechada, cadeia aberta. Isomeria de cadeias, a número 2, tá? E vamos ver onde é que nós temos isomeria de cadeia. Ó, isomeria de cadeia número 3. Então, a opção 2, número 3. Ó, vejamos que a opção C e a D, ó, também estão de acordo, ó. Opção 2, número 3. Opção 2, número 3. Vamos lá. E a opção 3? A opção 3, nós temos um anel benzeno ligado a 2 átomos de cloro, né? Ó, veja que os átomos de cloro estão nessa posição aqui, ó. Um logo abaixo do outro. E nessa outra posição, eles estão em posições, nessa outra estrutura, eles estão em posições diferentes, ó. Um aqui nesse carbono aqui, ó, e o outro lá no, é como se tivesse no carbono 1 e no carbono 3, e aqui no carbono 1 e no carbono 2, tá vendo, ó? Aqui eles estão bem próximos, um em um carbono e o outro já no outro carbono, ó, carbono número 2. E aqui nós temos um cloro no carbono número 1 e do outro cloro só no carbono número 3, por exemplo, se fôssemos fazer a contagem dos átomos de carbono. Então, na opção 3, nós temos uma isomeria de posição, tá? Posições diferentes dos átomos de cloro. Então, ó, opção 3, número 4, isomeria de posição. Então, ó, já vamos para a letra D, tá bom? E a opção 4, tá? A opção 4, nós temos aqui, ó, uma estrutura fechada, quadrada, 4 carbonos, ligado a um OH. Então, aqui nós temos um álcool, tá? Esse OH está ligado a um carbono aqui que só possui ligação simples, então ele é um álcool, função álcool. E aqui nós temos uma estrutura fechada que possui um oxigênio ligado entre 2 carbonos. Então nós temos um éter fechado, tá? Cíclico. Então, função orgânica álcool, função orgânica éter, ou seja, funções orgânicas diferentes e a mesma fórmula molecular. Então nós temos uma isomeria de função, opção 4, letra 1, igual, está representado na letra D. Certo? Alguma dúvida, pessoal? É só vocês falarem, tá? Alguma dúvida? É só vocês falarem, perguntarem, que o prof vai estar à disposição para tirar dúvidas. Tá bom, gente?
Então era isso. Espero que vocês tenham entendido. Corrijam alguma questão que vocês resolver e resolvam alguma questão que vocês corrijam alguma questão que vocês erraram e resolvam alguma questão que vocês não conseguiram resolver. Tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula e façam a correção do exercício e me mandem a devolutiva para eu poder estar registrando quem está fazendo ou não. Certo? Então é isso aí, gente. Valeu e até a próxima aula.